Boa noite, telespectadores do programa Aprendendo Espiritismo. Entra no ar o programa Aprendendo Espiritismo. Eu sou José Carlos Fiorido e produzo juntamente com meu amigo Mamed, da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo, essa oportunidade de debater, de discutir e estudar a doutrina espírita, juntamente com os nossos companheiros que já se tornam fiéis ao compromisso de estarmos aqui todas as quartas-feiras, de 22h30 às 23h30, trazendo a temática espírita para o debate, para aquelas pessoas interessadas que estão fugindo aí da televisão, que querem, na verdade, anoitecer ou iniciar uma noite de sono, então, mais tranquila. Então temos aí a oportunidade de colocar hoje para você a dor como terapia. Quero dizer para você que é uma alegria grande tê-lo conosco. O nosso amigo Klaus entra aqui já no ar, diligentemente sempre nos acompanhando. Obrigado, Klaus. E nós renovamos, então, o nosso compromisso de estar debatendo essa questão, oportunizando-te o espaço no chat. E aqui o Mamed vibrando aqui com a imagem, enquanto a minha imagem não colabora muito, mas a nitidez do novo equipamento adquirido traz para nós uma oportunidade de ter uma melhor imagem para você. Se você assim recebe a imagem e o som, queira a gentileza de manifestar-se por alguma forma, através do chat ou através das redes sociais às quais nós estamos interagindo, e nós teremos a alegria renovada de estar com você. Então o tema que nós trazemos hoje, querido amigo, querido telespectador, é a dor como terapia. Então nós fazemos aqui a primeira pergunta: será a dor um bem ou será um mal? Vamos refletir. Se é um bem, por que a consideramos indesejável? Em verdade, ninguém gosta da dor. Nós não conseguimos encontrar uma só pessoa que goste da dor. Mas nós achamos que ela é um bem, ou achamos que é um mal. Se é um mal, por que Deus, que é justo e bondoso, permite que ela nos atinja? Se é um mal, por que Deus, que é justo e bondoso, permite que ela nos atinja? Ou será uma punição, castigo? Em verdade, essas indagações, elas trazem para nós profundas reflexões, posto que ela atinge também pessoas boas e justas. O que será que a doutrina espírita tem para oferecer? Que conclusões nós podemos tirar dessas perguntas? Cumpre que a ela nos submetamos premidos pelas circunstâncias, como vítima indefesas? Em outras palavras, aceitamos-la pacientemente, resignadamente, de cabeça baixa? Ou podemos enfrentar a dor? Podemos enfrentar o desafio da dor? Diante da dor, qual atitude a assumir? De revolta, de submissão incondicional e passiva? Que mecanismo nós temos para enfrentar essa situação, muitas vezes de extrema aflição, extrema angústia, quando parece nos falecer a esperança, parece nos falecer toda oportunidade do estabelecimento do status quo, mas ela resiste, ela invade, ela nos violenta. Onde está Deus nessa hora? Temos então a oportunidade de estar debatendo esse tema para você, querido telespectador,
Antes de tudo, para entender a dor, é preciso entender a vida na sua dimensão holística, na sua dimensão integral. A doutrina espírita nos aponta que nós somos um ser trino, composto de corpo, corpo espiritual e espírito, ou alma, se você quiser. E são importantes as indagações que fazemos sobre a nossa origem, e a própria doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, diz que a doutrina espírita é a nova ciência que vem revelar a origem, portanto, de onde viemos, o nosso destino, quem somos, para onde vamos, e as relações que estabelecem entre o mundo espiritual e o mundo da matéria, e as consequências que decorrem dessas inter-relações, das consequências que decorrem de sermos um ser biopsico-sócio-espiritual, integral, holístico, e então nós podemos nos abrir a outras perguntas, tais como: o que estamos fazendo neste plano? O que viemos fazer aqui, neste planeta? Se a morte nos apanhasse agora, o que nós levaríamos? Para onde nós iríamos? Agora há pouco, fazendo um estudo numa casa espírita, fiz a seguinte abordagem: todos nós cremos na imortalidade, a doutrina espírita nos enche de esperança, sabemos que seremos felizes um dia, mas se a morte chegasse aqui agora e dissesse o seguinte: quem ficar na sala em 5 minutos eu levo comigo, quantos de nós ficaríamos na sala? Teria coragem de ficar? Eu próprio, que vos falo, não sei qual atitude que tomaria. Mas vamos aqui então partir de um ponto conhecido, conforme nos propõe a lógica da doutrina espírita, partindo de um ponto conhecido. E a doutrina espírita nos apresenta então Deus na sua infinita bondade, no seu infinito amor, como ser inteligente, criador de todas as coisas, único, bom, justo, e que sabe de tudo, de todas as coisas, e de todos nós, e dos pequenos, dos mínimos, dos ínfimos, dos infinitesimais detalhes da nossa vida, portanto, de todas as circunstâncias que envolvem o nosso viver, o nosso sentir, o nosso experimentar. Então, o autor das leis naturais, físicas e morais que rege a vida universal, e é de acordo com essas leis que as consequências de nossos atos vêm natural e automaticamente. E aí então nós perguntamos, já que estamos falando de dor como terapia, seria a dor provocada pelos nossos atos, pelas nossas atitudes? Não podemos deixar de colocar aqui, no debate, na questão, a lei de causa e efeito, que é uma lei que regula todos os nossos atos, imprimindo em nós, em nossa consciência, a consequência deles, deixando uma marca para que em algum momento, quando tivermos condições de trabalhar esse resultado, nós possamos colher os frutos das atitudes, das questões que nós produzimos, tanto de forma positiva, em forma de alegria, em forma de gozo, em forma de felicidade, ou em forma de infelicidade, de sofrimento, de dor, de angústia, já que o bem que temos é o bem que fazemos, e o mal que possuímos é o mal que construímos. Então, quando nós trazemos essa discussão para você, meu amigo, é importante que nós saibamos que o administrador do planeta, Jesus, e o próprio Criador, Deus, que criou todo o universo e, portanto, o planeta Terra,
tem controle sobre todas as coisas. Isso nos dá uma esperança enorme, nos amplia a esperança, porque na medida que colocamos Deus como Pai, como o Criador, como o infinito amor, e Jesus, o preposto que veio à Terra como o maior espírito da maior envergadura, aquele que a doutrina espírita aponta na questão 625 como guia e modelo para a humanidade, e que resume então como um amor, como a regra áurea, a regra universal, que nos conecta, que nos ajusta, que nos coloca no horizonte de todas as coisas, integrando-nos com o Criador e com as outras criações, integrando-nos a nós mesmos, a fim de que nós possamos compreender essa complexidade do viver, essa complexidade do existir, essa complexidade do sentir e interpretar os fenômenos da vida de tal maneira que, na proposta do Cristo, na busca da felicidade, na proposta do Criador, que nos coloca todos os recursos possíveis ao nosso lado, através da sua providência e da sua previdência, fazendo com que, então, nós experimentemos essas experiências, muitas vezes dolorosas, muitas vezes angustiantes, mas como uma proposta de aprendizado, como uma proposta de crescimento. Então, respondendo às perguntas que nós formulamos no começo, para entender esse cenário da vida, esse cenário que estamos convidados a analisar, é preciso que nós nos entendamos como espíritos imortais, detentores da imortalidade, criados simples e ignorantes, sim, mas contendo o germe da perfectibilidade ou da perfeição. Então essa é a meta que estamos convidados a construir nessa caminhada que encetamos, nessa jornada reencarnatória, nessa experiência que estamos vivenciando neste corpo e que um dia vai baixar a sepultura, vai deixar, obviamente, as impressões que construiu no corpo espiritual, mas a vida vai prosseguir em toda a sua dimensão, sem que haja prejuízo para a evolução do espírito. O corpo, então, é a ferramenta, o corpo é um instrumento, o corpo é uma máquina que permite a interação com o espírito e com os outros espíritos através das ligações da matéria, mas que, cessada a vida útil, cessada a vida física, o espírito retoma toda a sua caminhada rumo à evolução, rumo à perfeição, e na medida que vai se desapegando das coisas materiais, vai se ajustando, vai se incorporando, vai se integrando à lei da criação, à harmonia, de tal maneira que ele vai podendo gozar dos benefícios que podem gozar aqueles que já alcançaram determinados patamares evolutivos. Então nós somos hoje, como espíritos imortais, como espíritos progressistas, que evoluem, perfectíveis, carregando em nós o germe da perfectibilidade, somos o resultado do progresso que realizamos em incontáveis reencarnações. E se assim podemos dizer, também é possível afirmar, e é possível, é uma lógica, digamos, bem sustentada, afirmar que se nós somos o resultado do progresso, aquilo que nós não conseguimos progredir representa resultado de dor. Em razão de que encarnamos mais de uma vez, porque somos pródigos, nos perdemos pelos caminhos da existência, quer dizer, não permitindo que o processo se desse. E então somos convidados a essa fatalidade da evolução intelectual e da evolução moral, convidando então para que a gente possa buscar então a melhoria espiritual que todos nós estamos convidados a realizar a partir do momento
em que recebemos a bênção da reencarnação como mecanismo de ajuste, como mecanismo de aperfeiçoamento, como mecanismo da lei do amor. Então, evoluir intelectual e moralmente é a única fatalidade a que estamos condenados. Simplificando, nós podemos dizer que estamos condenados a sermos felizes. Mas essa condenação, ela é construída passo a passo com base na lei do progresso. Para entender então o cenário da vida, conforme nós estamos construindo a ideia, entendemos então o próprio Criador, buscando entender o próprio Criador e a sua conexão com a nossa dor, com a nossa infelicidade temporária. Eu preciso te lembrar também, falar aqui da qualidade dos espíritos que habitam o planeta Terra. O Evangelho segundo o Espiritismo nos fala que a Terra é um hospital, uma penitenciária e um terreno malsão. Portanto, nessa condição de hospital, terreno malsão e penitenciária, um planeta de provas e expiações. Ainda estamos dando os primeiros passos na senda evolutiva após passarmos pelo mundo primitivo, destinados às primeiras encarnações, onde as experiências eram basicamente materiais. Mas, aqui no planeta, nós estamos, então, realizando experiências da matéria, é verdade, mas nós já temos bons insights, importantes percepções de que nós somos espíritos e que já podemos compreender a vida espiritual, conforme o próprio Kardec alinhava na questão 918, e quando ele mostra a perspectiva que nós temos de poder compreender, então, a vida espiritual na sua dimensão, em toda a sua completude, em toda a sua grandeza. Então, o próprio Kardec coloca isso de uma forma muito rica, quando ele aponta que o espírito encarnado no planeta de expiações e provas, ele já transita nessa experiência de visualizar o mundo espiritual, compreender toda a complexidade desse ser ternário, corpo espiritual, espírito, de tal maneira que as experiências que nós vamos vivendo já podem ser compreensivas, dizer, como experiências bem-sucedidas e experiências mal-sucedidas. É importante destacar que a doutrina espírita não traduz o conceito de erro como um conceito de pecado. Quando nós nos mantemos renitentes na construção de experiências mal sucedidas, sem que aprendamos com os nossos erros, então aí nós passamos a colher os frutos da nossa desídia, da nossa preguiça, da nossa imperfeição. Mas a própria lei estabelece o mecanismo da reencarnação, estabelece o mecanismo do ajuste através das expiações, através das reparações, passando pelo estágio do arrependimento, de tal maneira que o espírito vai avançando paulatinamente em direção aos estágios superiores da vida. Então nós ainda no planeta de expiações e provas e expiações, ainda temos a condição de espíritos retardatários por aqui. Então é natural que a dor seja mecanismo de aviso, tal qual a sirene, tal qual o alarme é um mecanismo de dor, o alarme é um mecanismo de aviso de que algo não vai bem, a fim de que nós possamos, então, nos ajustar perante a lei. Obrigado, Jordan, pela sua participação, pelo seu feedback em nossa programação, dando aqui para nós o retorno
dando para nós a perspectiva de estar fazendo um programa com qualidade, um programa com uma boa imagem, um bom som. Então, prosseguindo em nossa trajetória, o tema, então, a dor como terapia. Como explicar a dor? Como explicar esse mecanismo que nos fere, esse mecanismo que nos constrange, esse mecanismo que nos comprime, esse mecanismo que nos ajusta diante do universo que estamos vivendo. Lembramos aqui que a dor, ela é necessária, mas o sofrimento pode ser inevitável. O sofrimento pode ser evitável. Nós fazemos aqui uma digressão diferenciada de dor e sofrimento, porque dor é uma resultante da lei de causa e efeito, enquanto que o sofrimento é o estado psíquico com que o espírito retardatário, o espírito pródigo, enfrenta esse desafio, esse constrangimento propiciado pela lei de causa e efeito. E nós lembramos aqui de uma frase de Emmanuel, linda, né? A dor vem realizar a obra que não foi possível ao amor edificar-se por si mesmo. No popular, nós temos aí típica dessa linguagem que estamos construindo no universo do aprendizado, assim, quem não vem pelo amor, vem pela dor. E é verdade que nós somos compelidos a essas atitudes de constrangimento, a fim de que nós possamos nos ajustar perante a sábia lei de Deus. Então a dor se define não como objeto ou como a finalidade da vida, mas como meio que conduz o espírito àquele objeto e àquela finalidade. Qual é a finalidade? A finalidade é a felicidade. Qual é o objeto? O ajuste, a busca do entendimento diante da sábia lei da vida, a busca da renovação, a busca dos valores, a fim de que cada dia a gente possa se renovar, mas o alarme íntimo soa como algo a gritar. Não vai bem. O seu caminho está tortuoso. É preciso que você se ajuste. É preciso que se renove. É importante que você se integre. É possível que você se compreenda. É possível que você se ajuste à lei divina e você compreenda toda a finalidade da vida, todo o sentimento. Agradecemos aí a nossa companheira Adria, que entra no sistema, o Cláudio, que está aqui dando o seu palpite, dando a sua informação, interagindo com o nosso companheiro Mamed, que fica lá acenando o braço, gritando, olha isso, olha aquilo, nós estamos aqui. Então nem todo sofrimento, segundo a doutrina espírita nos esclarece, nem todo sofrimento é uma reação pura e simplesmente a um mal cometido. Às vezes, o sofrimento pode ser uma própria manha do espírito, anímica, portanto, sem qualquer relação com a lei de causa e efeito. Não raro, diante de desafios que nós vamos enfrentar, às vezes a gente reclama, a gente sofre antes por antecipação. A dor, então, não fere somente os culpados. Muitas vezes, o grupo familiar ele é envolvido pela dor, pela angústia, pelo sofrimento. E nós que experimentamos a oportunidade de vivenciar a experiência no presídio com irmãos nossos aprisionados, vemos quanto sofrem às vezes as famílias. Ou quando nós visitamos um paciente querido no leito da dor, experimentando um câncer ou doença grave, nós vemos o quanto a família sofre e quanto o próprio grupo do entorno é chamado a refletir a respeito daquela experiência dolorosa. Nós que experimentamos a vivência na reunião mediúnica, onde conversamos com espíritos em dificuldade, também temos a oportunidade de verificar o quanto a dor, e às vezes nós próprios nos condorremos
e isso é absolutamente natural, não nos cabe carregar peso de quem quer que seja, mas o espírita não tem que ser insensível à dor do outro. Ao contrário, a piedade, a misericórdia, a compaixão são um mecanismo da caridade cristã para que nós possamos auxiliar esses espíritos a buscar o ajuste segundo as suas augustas e sábias leis, de tal maneira que nós possamos então entender a origem da dor. No Evangelho segundo o Espiritismo, se o meu companheiro ouvinte tiver a oportunidade de ler, nós encontramos lá a causa das aflições. E a causa das aflições, segundo os Espíritos, elas estão anotadas no universo temporal antes ou na presente encarnação. Causas atuais e causas anteriores das aflições. Jesus nos afirma no Horto das Oliveiras que nós conheceríamos as aflições. Mas por que nós conheceríamos as aflições? Porque o nosso estado evolutivo ainda é muito atrasado. Nós ainda estamos nas primeiras reencarnações. Espíritos que habitam no planeta Terra, na sua grande maioria, atravessam experiências ainda muito ligadas à matéria, como nós. Mesmo conhecendo a doutrina espírita, mesmo tendo esse fabuloso cabedal de conhecimento que a doutrina espírita nos oferece através das suas obras diversas, obras que inclusive tratam do assunto, como o problema do ser, o destino da dor, de Leon Denis, as diversas obras da série psicológica de Joana de Ângeles. Nós ainda estamos navegando no universo da matéria sem nos darmos conta da impermanência, sem nos darmos conta da imortalidade. Então as vicissitudes da vida, na verdade, são geradoras de uma causa, e sendo Deus justo, sendo Deus bom, sendo Deus misericordioso, então nós não podemos tributar essa dor ao Criador. Nós somos, então, responsáveis por ela. Nós somos coartífices da nossa felicidade ou da nossa infelicidade. Bastando que nós, então, busquemos compreender o sentido da vida. A nossa companheira Ada pergunta assim: dentro da doutrina espírita, o que é a depressão? E como fazer para ajudar as pessoas a resolver esse problema? Minha amiga Adria, estamos falando da dor. A depressão é uma doença da alma, não é uma doença física. Se você entrar no site, na internet, www.SOS Depressão, você vai encontrar, vou repetir o site, www.SOS Depressão, tudo junto. Você vai encontrar lá um manancial de informações produzido por profissionais espíritas da área da psicologia, da psicanálise, da medicina, da psiquiatria, que vão, na verdade, tratar com diversos horizontes e diversos cortes a causa das depressões. Em verdade, as culpas e o remorso são grande fonte de geradoras da depressão, porque o espírito, em verdade, revolta-se contra a natureza, revolta-se contra tudo e contra todos, encapsula em si mesmo e esquece de observar que ao seu lado existe uma multiplicidade de recursos que foram colocados como mecanismos da providência divina para que ele possa encontrar a solução da sua dificuldade. Então, permanecendo-se cego diante dessa perspectiva de ver os recursos que tem, ele então recolhe-se e então aí, pelas reclamações, pela dor íntima, pela auto-obsessão, ele acaba carregando consigo um conjunto de espíritos perturbadores que pode se apropriar, ou pode se apossar, ou pode se incorporar, ou pode passar a perturbar ainda mais aquela pessoa, e então nós teremos aí um quadro que vai se agravando a cada dia.
O melhor mecanismo de oferecer para solucionar ou para auxiliar a pessoa a sair da depressão, a primeira questão é levá-la ao médico. Uma pessoa deprimida, uma pessoa com dificuldade dessa ordem, nós não podemos prescindir de um bom médico acompanhando de uma forma criteriosa para que essa pessoa possa então ser medicada, preferentemente um médico espírita. Uma outra questão fundamental, a partir resolvida a questão clínica, ou pelo menos o encaminhamento clínico, é estimular a pessoa a movimentar-se, estimular a pessoa a agir, já que a vida dela é cercada de tédio, a vida é cercada de tristeza, é cercada de angústia, desesperanças, é fazer com que essa pessoa ela saia daquela situação de encapsulamento íntimo, pessoal, de uma forma de ignorar o mundo e passe a perceber o mundo, a sua realidade. Então, uma boa experiência é levar a casa espírita para o atendimento fraterno, para tomar o passe, para assistir a palestra numa casa espírita, ou às vezes numa boa igreja. Nós estamos falando aqui da doutrina espírita, porque em verdade a doutrina espírita é a doutrina em que nós nos agasalhamos. Mas não podemos negar que há, na verdade, outros grupos que também podem auxiliar e muito na terapêutica da depressão, como de qualquer outra dor. Mas o mais importante e a mais importante terapêutica para curar a depressão é fazer com que a pessoa se sinta útil, que ela se integre a um trabalho voluntário, que ela se integre a um grupo que assiste pessoas doentes ou em condições sociais difíceis e por aí. Então nós teremos com certeza resultados extremamente maravilhosos, fazendo com que as pessoas possam sair disso. Porque em verdade o depressivo é um indivíduo que olha só para si, às vezes nem para si, acaba sendo egóico, acaba sendo egoísta, de tal maneira que, pelo seu orgulho, pela sua incapacidade de ver, ele, na verdade, não quer compreender o seu quadro. Então precisa de ajuda, e você coloca muita propriedade, Adler. A pessoa precisa de ajuda. Como ajudar? Então, usando o mecanismo da medicina e o mecanismo da terapêutica espírita, que você vai encontrar em qualquer centro espírita, através do atendimento fraterno. O livro de André Luiz, Evolução em Dois Mundos, ele trata de 3 mecanismos da dor, que é a dor evolução, a dor expiação e a dor auxílio. Importante considerar essa questão no estudo da dor, porque a dor evolução é mecanismo de impulsionamento. Quando nós estamos acomodados em determinada situação e que nós somos estimulados a caminhar, não raro acontece-nos perdas, não raro nos acontecem dificuldades, a fim de que a gente possa construir caminhos para o nosso crescimento. Já a dor e expiação, ela é fruto das consequências dos atos que nós produzimos, seja nessa existência ou existências anteriores, seja nesse momento de vida ou em outra existência ou até em outras encarnações. Assim como a dor auxílio é mecanismo de ajuste, é mecanismo de amparo, para que nós possamos nos acordar para a realidade, para nos aproximar de Deus, para nos aproximar diante dos mecanismos que nos conduzem à perfeição. Registramos a presença do nosso amigo Agostinho, provavelmente muito bem-vindo, nosso companheiro argentino, seja muito bem-vindo, irmão, que Deus o abençoe. Então a dor é ingrediente dos mais importantes na economia da vida e expansão. Estamos tentando entender a vida. Então, o ferro sobre o malho, continua o texto de Evolução dos Mundos. O ferro sobre o malho, a semente na cova, o animal em sacrifício, tanto quanto a criança chorando para desenvolver os próprios órgãos, sofre dor, evolução, que atua de dentro para fora.
aprimorando o ser, sem o qual não existiria progresso. Nós aqui já falamos, então, temos repetido a expressão lei do progresso. Importante você que é aprendido a doutrina espírita ou quer estudar a doutrina espírita, não deixe de pesquisar. Não deixe de pesquisar a questão tratada no título 3º do Livro dos Espíritos, que são as 10 leis morais. É fundamental entender aquela sequência pedagógica que Kardec coloca lá nas 10 leis morais, como lei de adoração, lei de trabalho, lei de reprodução, conservação, lei de destruição, porque quando nós estamos trabalhando a dor, normalmente é através da lei de destruição que nós passamos a sentir as maiores perdas, e nós sabemos que nada se destrói. Na natureza, tudo se modifica, nada se cria, nada se perde, tudo se constrói, tudo se renova, porque a vida é uma constante renovação. Então, trabalhando o horizonte do aperfeiçoamento íntimo, trabalhando o horizonte da renovação constante, deixando de lado, então, aquelas coisas materiais que, embora tragam para nós prazer, mas elas trazem para nós também oportunidade de renovação. O nosso companheiro Mamed aqui está aqui trazendo para nós a informação do chat, e nós estamos sendo lidos e ouvidos lá na Argentina, em Córdoba. Buenas noches, hermanos queridos, diz para nós lá o Agostinho. Muito boa noite, e que Jesus possa abençoar você, companheiro, e todos os nossos irmãos argentinos que estão lá no seu ambiente familiar. Então Jesus, na verdade, trouxe para nós oportunidades ricas de mostrar para nós que o mecanismo da dor, ele é um mecanismo de ajuste. Na cura do cego de nascença, pergunta-se: quem foi que pecou? Ele ou seus pais? Para ele nascer cego. Ninguém pecou, nem ele nem os seus pais. Foi para que nele manifestasse as obras de Deus. Estamos aí diante da dor auxílio. Auxilia o indivíduo no ajuste. Então Jesus demonstrou que as lutas e as dores desse mundo vão além dos resgates das nossas faltas. E aí nós temos então a possibilidade de obter o processo de ajuste coletivo, que também poderíamos interpretar como dor e evolução, porque gera mecanismos interessantes do resgate do ajuste. A dor e expiação, então, vem de dentro para fora, marcando na criatura o caminho do século, detendo-a em complicados labirintos de aflição para regenerá-la perante a justiça. Esse mecanismo, então, ele nos aciona, ele nos impulsiona em favor de uma caminhada feliz. Nós precisamos dessas experiências. As perdas que nós enfrentamos, as dificuldades que nós enfrentamos de superar essas questões, esses tropeços da vida, eles podem se constituir para nós numa situação de sofrimento, ou podem traduzir para nós uma situação de desafio. E quando nós falamos de desafio, estamos falando do desafio da mudança. A doutrina espírita é a doutrina da transformação. Allan Kardec, quando conceitua a doutrina, ele apresenta como uma nova ciência que gera consequências. Na medida que o nosso entendimento vai compreendendo com profundidade e clareza os postulados espíritas, nós somos automaticamente, pela nossa consciência, convidados à renovação. E essa renovação, ela passa necessariamente para a descoberta dos males de que padecemos, das nossas aflições. E Allan Kardec coloca, quando a companheira Adria pergunta como curar a depressão, um dos mecanismos é o autoconhecimento. É preciso que nós nos conheçamos, saibamos as nossas potencialidades, saibamos as nossas imperfeições e sejamos capazes de apontá-las no nosso quadro de renovação íntima
no nosso plano de reforma moral, saber onde nós fomos imprevidentes, onde nós fomos orgulhosos, ambiciosos, onde cometemos excessos. Quando nós produzimos maus pensamentos ou más atitudes, a mágoa, o revolta, o ódio, são mecanismos de causa de aflições. Quando nós lemos a parábola do filho pródigo, nós vemos que a sua prodigalidade, a sua imprevidência levou-o a um estado de inanição, a um estado de perda de toda a sua potencialidade econômica, e ele se viu em condição de que foi chamado à renovação através do trabalho num ambiente, ainda que nobre, porque todo o trabalho é nobre, mas num ambiente em que ele foi convidado à reflexão sobre o que estava fazendo da sua vida. E é uma grande pergunta que a doutrina espírita nos propõe. O que estou fazendo da minha vida? O que estou fazendo da presente reencarnação? O que estou realizando na construção desse caminho em que precisamos da renovação, mas que estamos paralisados diante dos obstáculos que a vida oferece. A contribuição da tela, na nossa companheira Ada, fala da questão do perdão. É verdade, Ada, o perdão está associado ao orgulho. A falta de perdão é uma das características. A falta de capacidade de perdoar está associada ao nosso orgulho. Porque não somos capazes de reconhecer que nós erramos. Nós não somos capazes de reconhecer que nós temos dificuldade de aceitar o outro como ele é, que é o princípio da caridade anotada lá por Jesus na questão 886. Em que consiste a caridade, ou qual é o verdadeiro sentido da caridade, tal qual Jesus assim nos apontava. E então ele fala da benevolência para com todos. Portanto, uma da proposta de cura da depressão, retornando ao tema, é a benevolência, é beneficência, é a prática da doação às pessoas que estão em desafio e na nossa caminhada, mas sobretudo, quando nós falamos do perdão, a gente precisa pensar da indulgência, de aceitar o outro como ele é, e aí compreende os conceitos de tolerância, de devotamento, de aceitação do outro como ele é, e com isso nós vamos então nos melhorando, nós vamos nos ajustando. Então, prosseguindo a nossa conversa, trabalhando esse conceito da dor, a dor auxílio pela intercessão de amigos devotados à nossa felicidade, à nossa vitória, recebemos as bênçãos prolongadas e dolorosas de enfermidade no envoltório físico para evitar-nos a queda, ou seja, mais frequentemente, para o serviço preparatório da desencarnação. E nós vemos aí muitas vezes as pessoas inconformadas com a situação da pessoa que às vezes padece por longa enfermidade no leito da dor, mas que não tem oportunidade de repensar qual é o papel pelo qual o Criador condiciona uma pessoa a passar longo tempo em processo expiatório no leito da dor. Evidentemente, o espírito, quando enfrenta esse desafio de uma permanência longa, ainda que seja cansativo para aqueles que estão à sua volta, mas se nós pudermos olhar com os olhos do espírito e entender a vida espiritual, nós bendizeríamos a Deus todos os dias a oportunidade de ter uma experiência dessa, posto que é muito rica a oportunidade de crescimento. Tivemos a experiência muito recentemente de cuidar de um paciente que se acometeu do mal de Alzheimer, e ao entrar no estado comatoso, nós que não tínhamos um relacionamento íntimo com o mesmo, tivemos a aventura de nos aproximar da família e obtivemos a permissão para visitar aquele paciente naquela situação. Conquanto a esposa desesperada
que não sabia o que fazer mais, quando o nosso companheiro recebe então a leitura do Evangelho, quando ele escuta o Evangelho segundo o Espiritismo pela primeira vez, ele se acalma, embora aparentemente não entendendo nada, porque está no estado de coma, mas desdobra-se depois e vai à nossa reunião mediúnica e lá manifesta-se agradecendo a oportunidade que estava naquela situação de agradece a oportunidade de receber a lição evangélica e pede que nós continuemos. Nós queremos aqui mandar um abraço para a nossa companheira Graça Peixoto, que também nos ouve através das redes sociais, acompanhada pelo nosso companheiro Mamed. E o Agostinho está aqui interagindo com o Mamed no chat. Nós pedimos aí ao nosso companheiro Mamed para responder o nosso companheiro por escrito lá no chat. Mas prosseguindo então a nossa conversa, então a dor auxílio é um mecanismo preparatório para que nós possamos experimentar então o futuro, já que a dor e a expiação ela reflete-se através no passado, das questões do passado, a dor auxílio é no presente e a dor, a evolução é para o futuro. Mas prosseguimos então no entendimento da nossa questão. Então, como enfrentar a dor? Que mecanismo nós temos para enfrentar a dor? As pessoas vivenciam as dores de forma diferenciada, é verdade. A postura de cada um também de acordo com o seu entendimento. Mas fundamental, quando nós trabalhamos a dor, nós precisamos focar, é preciso carregar a fé, a certeza da imortalidade. Porque a dor mais profunda, ela vem, na verdade, repercutir em cima da perda do corpo. E então aquele que não tem certeza na vida futura, ele certamente vai entrar em pânico, porque não se firma, não se fundamenta em qualquer base. Aquele que na verdade já foi alimentado, que foi esclarecido, ou que tem uma boa base de compreensão da doutrina espírita, ele vai compreender que as provas têm por objetivo exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. São motivo de resignação. Não pode dar-se que o homem nasça em posição penosa e difícil, precisamente para se ver obrigado a procurar meio de vencer a dificuldade. E se nós percebemos como é que nós tocamos a nossa vida, toda vez que nós enfrentamos facilidades, toda vez que nós enfrentamos coisas muito fáceis, nós temos a tendência a nos acomodar diante da vida. E verdadeiramente, a resignação tem o poder de anular o impacto do sofrimento, o impacto da dor. Mas resignar-se não é verdadeiramente nós nos acomodarmos, não é nós cruzarmos os braços e enfrentar e deixar de enfrentar. Ao contrário, é uma proposta de estabelecimento de uma paz com a história, com a realidade, e estabelecer uma harmonia entre aquilo que se está enfrentando e as consequências e a realidade que cercaram, de tal maneira que o entendimento dessas questões sejam fundamentais para o enfrentamento da situação. Então, quando o Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino do céu lhe pertence, ele não se referia de um modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra. Ele referia-se, então, e não basta sofrer simplesmente para evoluir moral e espiritualmente. Eles pensavam saber sofrer. Então, aí aproveitando, extraindo boas lições de cada vivência, por mais difícil que pareça. Hoje nós tivemos a oportunidade de dar carona a uma pessoa que estava na estrada, e nós percebemos que ela enfrentava um desafio do alcoolismo. Então, quando nós colocamos
colocamos à disposição para oferecer a ela o suporte necessário. Também nós fizemos que ela visse, quer dizer, todo o desencadeamento dos efeitos que o alcoolismo trazia para ela, e que ela podia, diante das limitações que já carregava, ela podia tirar lições importantes, mesmo na dor. É lícito que ela usasse o livre-arbítrio para adotar então a atitude de beber. Responderá naturalmente por toda a lesão que tenha causado no seu corpo físico e no seu corpo espiritual. Mas ainda assim, agora examinando o estado que se encontra, das suas feridas íntimas, do seu sofrimento, da sua angústia, ele pode tirar uma boa lição. Pode tirar uma lição fazendo um tratamento sério, aprofundado, para limitar essa bebida. Pode servir de experiência para outras pessoas. Olha, não faz o que eu fiz, porque quando eu fiz, eu fiquei nesse estado. Então, a mudança de atitude diante do desafio de viver é fundamental. É preciso que nós, então, saibamos que o desânimo, a falta de fé, a falta de esperança é uma falta. E que, como é que nós podemos pedir, então, a Deus que nos ampare, que nos proteja, se nós mesmos não cremos que essa manifestação divina se dará? Muitas vezes nós já temos certeza disso. Já dissemos que Deus não coloca fardos pesados em ombros frágeis. Então o fardo, ele é proporcional às forças, assim como a recompensa será também compatível, será do mesmo nível, como acontece com a resignação e a coragem. E a coragem é uma atitude do coração. Quando a coragem se associa à razão, o homem se torna invencível, ele é capaz de vencer a si mesmo, porque é capaz de enfrentar o desafio da hora e superar todos os seus obstáculos, superar todos os desafios. Nós estamos aí então nos preparando então para o encerramento. Portanto, vamos aqui dizer para você o que fazer diante da dor, que atitude tomar. De imediato, propomos uma higiene moral e mental, abrindo-os ao amor. A dor, invariavelmente, é uma assinalação, é uma sinalização íntima de que algo não vai bem. E, em verdade, se nós fizermos uma avaliação profunda, vamos perceber que nós morremos muitas vezes tanto por falta de receber amor, quanto também por falta de dar amor. Mas, sobretudo, de dar, porque o amor que eu tenho é o amor que eu dou. Então, de imediato, fazer um inventário, conforme propõe a questão 919 do Livro dos Espíritos. A questão 919 fala que durante todo dia fazer uma análise a respeito dessas questões, então verificar o que na verdade está colaborando para essa falta de higiene íntima. O que eu preciso aprender com essa experiência? Que lições a vida está tentando me ensinar? O que eu preciso modificar na minha vida? Como eu me relaciono com Deus, com o meu próximo, comigo mesmo, com a natureza? Em que eu possa mudar? Por isso o autoconhecimento é fundamental. Nós não conseguiremos resolver o problema da nossa dor íntima se não fizermos uma anamnese. Se você vai ao médico, se você vai a um especialista, a primeira coisa que ele faz é levantar todos os efeitos. Ele verifica todos os efeitos da doença que você expressa. Mas ele vai em busca das causas. E é por isso que a Joana de Ângeles, a benfeitora Joana de Ângeles, que tantas notícias do mundo espiritual e tantos ensinamentos tem trazido para nós,
ela propõe a que nós estudemos e estudemos-nos. Estudemos-nos para conhecer-nos. Na medida que eu estudo a doutrina espírita, na medida que eu conheço os seus princípios, os seus fundamentos, os seus, entre aspas, dogmas, se o Zé Luiz, nosso amigo, estiver me ouvindo, agora ele riu, porque tivemos um debate bem aprofundado, mas sobre a questão do dogma. Na doutrina espírita nós temos princípios, então usamos a palavra princípio, viu, Zé Luiz, se você estiver me ouvindo. Mas depois a gente volta a conversar a respeito disso. Então, primeiro é preciso que nós nos conheçamos. Depois a mudança de atitude, mudar a atitude mental. É preciso colocar a esperança. Cada mente vive em companhia daqueles que elege para si mesmo. Então, se eu quero ficar deprimido, viu, Adria? Se eu quero ficar deprimido, eu vou ter do meu lado companhias que são depressivas. Mas se eu me disponho a sair do ambiente onde estou, através de atitudes de direcionamento para as coisas positivas, como a oração, a leitura, o trabalho, a mudança de ambiente, a arrumação do ambiente onde eu estou, vigiando os meus pensamentos deprimentes e negativos, fugindo do desânimo, da apatia, buscando a própria higiene pessoal. Nós sabemos que as pessoas que entram num quadro desse, não raro têm dificuldade para a própria higiene pessoal. Então, a atitude ativa, a atitude proativa é fundamental. No sábado passado, no sábado de carnaval, tivemos uma experiência com um casal em que nós tivemos que ir à casa dessa família para limpar a casa da família, limpar o ambiente, quando nós percebemos que a sujeira física havia tomado de tal ordem o ambiente, que conquanto o casal jovem, saudável fisicamente, de boa aparência, com boa condição social, com boa condição intelectual, ficou aprisionado da sujeira. Então, nosso papel foi lá de higienizar o ambiente. Então, se a pessoa está deprimida, uma boa prática é abrir as janelas, arrumar o ambiente, arrumar a cama, lavar a roupa, fazer uma boa higiene no ambiente, já vai dar uma ajuda significativa no processo para encaminhar essa pessoa depois, a fim de que ela possa cuidar dos seus pensamentos, cuidar da sua oração, afastando dos vícios. Quase sempre por perto de uma pessoa depressiva tem um vício. E um vício comum do depressivo muitas vezes é a preguiça, a falta de iniciativa, aquela indolência ou a indiferença diante dos fatos da vida, controlando as más tendências. Allan Kardec propõe isso na renovação. Conhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para domar as más tendências, evitando conversações depressivas, obscenas, que alimentam as nossas más tendências. E, sobretudo, ter a vontade de fazer a renovação moral, porque a vontade é o motor do espírito. A vontade é o mecanismo que nos impulsiona. O livre-arbítrio é o volante que nos dirige, impulsionado pelo espírito, que agora recebe o combustível da esperança, o combustível da renovação, o combustível que nos impulsiona, muitas vezes pela dor, muitas vezes nós somos aguilhoados, muitas vezes nós somos impulsionados pelo mecanismo da dor. Mas nós sabemos que a misericórdia divina nos acompanha permanentemente. Nós sabemos que a lei divina, conquanto nos alcança em todos os momentos, anda ao seu lado a misericórdia. E que nós sejamos capazes de ver na magnanimidade do Pai toda a proposta pedagógica da reencarnação, da lei de causa e efeito, dos mecanismos da vida que nos fazem felizes. Então, assim, meus irmãos, meus amigos, meus queridos ouvintes, eu quero agradecer a oportunidade que você nos dá de nos ouvir, da sua interação, aos companheiros de fora, da Argentina, o Cláudio que nos acompanha aqui de perto, a Adria e tantos outros companheiros que passaram pela nossa tela. Nós queremos agradecer e pedir que Deus nos ampare, que Deus nos abençoe. Agostinho,
Eu não tenho aqui a data do Congresso Brasileiro, mas você pode entrar no site www.febnet.org.br. Procura no Google Federação Espírita Brasileira, ou procura no Google Conselho Espírita Internacional, que você vai encontrar. Conselho Espírita Internacional, para você fica mais fácil. E você vai achar então as informações no site. Eu não tenho aqui a data, mas com essa informação você vai ficar bem informado. Eu agradeço a oportunidade de todos, que Jesus nos abençoe, nos ampare, muita paz a todos e uma boa noite. E que nós possamos então estar antenados nas próprias programações. Boa noite a todos.